Bom dia, boa tarde, queridos amigos, queridos familiares, né, que vocês já são até mais do que amigos do Sopro de Luz. Bem-vindos a mais um episódio deste programa que tem em vista trazer a doutrina espírita para mais próximo dos nossos corações. Hoje buscaremos refletir e iluminar nossas consciências com temas que é a sorte das crianças depois do desencarne ou depois da morte. Eu sou a Sheila Vollhardt e estou aqui diretamente de Fürstenfeldbruck, na Alemanha, para juntos com vocês fazermos esse programa e nos deliciarmos com este banquete de informação que temos hoje. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, a presença de cada ouvinte que está aqui conosco. Desejamos que para você este momento seja tão especial como é para mim e para os meus convidados. Apesar de hoje o programa ser gravado em português, mas caso haja alguém da língua alemã, por favor, se identifique que faremos uma tradução e lhe enviaremos via e-mail. Obwohl die heutige Sendung auf Portugiesisch aufgezeichnet wird, bieten wir die deutschen Teilnehmer die Möglichkeit an, eine Übersetzung anzufordern, die wir Ihnen dann per e-mail zusenden werden. Hoje nós traremos uma questão bem delicada, que é a sorte das crianças depois da morte. Pois o destino das crianças é algo que sempre nos preocupa e nos toca particularmente. Quando um adulto desencarna ou o corpo físico morre, é mais fácil para a gente trabalhar essa dor do que quando uma criança desencarna. Porque é sempre aquela coisa, poxa, era pequenininho, ainda tinha vida pela frente, e a gente fica naquela tristeza, aquela dor assim, e um desequilíbrio, principalmente quando é da nossa família. Mas a gente tem que lembrar que cada espírito, ele carrega em si uma bagagem espiritual de todas as existências que ele já viveu. Por isso o espírito jamais vai regredir. E a morte de uma criança, ela é também como a morte de um adulto. Mas a nossa dor é bem maior. Mas, de qualquer forma, tudo na vida, toda encarnação, ele é um ciclo de aprendizado. E a cada encarnação, a gente evolui. Inclusive uma criança. E para falar conosco sobre este tema tão brisante, eu dou as boas-vindas à nossa queridíssima irmã Helena de Fátima Martins da Silva, médium e diretora do Centro Espírita Leon Denis, na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Bem-vinda, querida Helena. Obrigada. É com muito prazer que a gente está representando aqui o Centro Espírita Leon Denis, que nós estamos fazendo esse estudo em nome do Centro Espírita e mandando um abraço de todos os membros aqui da casa, diretorias, trabalhadores em geral, para os trabalhadores aí da Alemanha, em especial nossa querida Sheila. E é com muito prazer, com muita alegria que fazemos esse pequeno estudo, porque nós não somos oradora, então a gente se propõe mesmo a estudar junto, né? Isso que é divulgação, como diz Kardec, né? No livro dos Médiuns, terceiro capítulo. Como se faz a divulgação espírita? Não precisa ser professor. Ele diz lá, não existe professor, não existe mestre. Existe o que estuda. Então, ele admite o estudo, né? O ensinamento. E ele fala, quem é que ensina a quem? Aquele que estudou um texto vai ensinar para aquele outro que está ouvindo. Então, no momento que eu estou ouvindo, que eu estou falando, alguém está aprendendo. No momento que alguém está falando, eu estou aprendendo. Então, através da conversação. Então, isso sempre foi muito marcante. Isso é consolador, porque dá aquela... Você não precisa ser um profissional da fala, você não precisa ter talento, você não precisa ter uma dialética, né, assim, artística para poder ser um elemento divulgador da doutrina espírita. Então é isso.
Isso é verdade, né. E é algo que a gente sempre tem que ter em mente, porque muitas pessoas acham que: "Ai, eu não posso fazer uma palestra, porque eu não Uhum. sou estudioso, eu não sou palestrante, eu não tenho conhecimento", quando de verdade a única coisa que a gente precisa é estudar, se esforçar e passar aquilo que a gente entendeu. Muito boa colocação, querida Helena. E para continuar nesse clima, eu peço para a Helena fazer para a gente uma pequena oração para que a gente possa começar esse momento orando já bem, entrando no clima da espiritualidade, do que ela deseja para essa hora que estaremos juntos. Ah, que bom, né? Então é muito bom começar um estudo com oração. Então, antes de nós começarmos com a oração, só lembrando uma parte do Evangelho, do Sede Perfeito, no capítulo 17, só uma lembrança pequena dos bons espíritas, né? Lá no capítulo 17 tem 4, né? E quando o Kardec diz assim, o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracteriza o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. Então, em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador, inteligência suprema do universo e causa primeira de todas as coisas. É dessa forma que a doutrina espírita nos apresentou a ideia de Deus, é dessa forma que nós a utilizamos em todos os instantes da nossa vida. Nesse instante, onde nos preparamos para essa tarefa, tão dignificante, tão elucidativa para as nossas almas, para a equipe que aqui está, nós agradecemos a essa grande oportunidade de podermos ser instrumento da vontade de Deus, do planejamento para o planeta Terra do nosso Mestre Jesus e de Kardec, que é aquele discípulo de Jesus que também tem nos conduzido para o entendimento da Boa Nova. Graças a Deus, muita paz para todos nós. Graças a Deus. E como nós falamos há pouco, temos hoje o livro dos Espíritos, Sortes das Crianças Depois da Morte. Eu não vou ler tudo, porque Uhum. Não precisa. mas eu vou ler somente as perguntas que a nossa querida Helena vai tratar com a gente hoje. Essas perguntas se encontram no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, é a pergunta de 197 até a 199A. E as Uhum. perguntas são: 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto de um adulto? Pergunta 197A. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai? 198. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence às categorias superiores? Pergunta 199. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Pergunta 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Vejam como as perguntas são profundas e bem direcionadas que o nosso querido Kardec fez para a gente, para a espiritualidade. E agora, a nossa querida Helena vai conversar com a gente sobre as respostas que Kardec recebeu dos espíritos. É, muito boa, né, essa questão. É uma questão que abrange todas elas, mas abrange muito o sofrimento do dia a dia, as questões das perdas, né, que não é fácil, que a gente, com o espírita, a gente já não nem usa tanto essa palavra perda, né? A gente já sabe que não há uma perda. É uma fase diferente, é o retorno do espírito ao mundo espiritual. E não pense vocês que é só teoria, não, porque muita gente já experimentou ou está experimentando no atual momento esse retorno de entes queridos para o mundo espiritual, e por já estar senhoreando do conceito doutrinário, ele já faz um diferencial.
Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, mas a gente tem visto pessoas realmente com retorno de entes queridos, principalmente de filhos, que não é fácil, para o mundo espiritual. E o que consola é o conceito doutrinário. O que verdadeiramente traz a pessoa para um entendimento é o saber. Ah, mas o saber é uma coisa, o sentimento é outra. Mas acontece que o sentimento, ele que qualifica esse pensamento. E quando você já tem esse pensamento, já tem essas ideias, já tem esse ponto de vista diferente, você tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, você já não traz mais como a tônica das suas ideias a ideia do nada, a ideia de que ali só tinha um corpo. Então, a ausência do corpo traz qual o sentido da vida? Na perda de um ente querido. Então, esse é um grande diferencial. Então, a gente tem aqui a sorte das crianças após a morte. Vamos, então, pensar um pouco, usando esse tema, né, que nos foi proposto. Vamos tratar, é um tema delicado, como eu falei, mas muito bom da gente começar a ver, a pensar, a refletir através de Jesus, né? Então, que momento a gente poderia estar fazendo o link com Jesus com esse tema, né? Então, vamos imaginar, Jesus teve um determinado momento que ele tinha uma base de uns 500 seguidores. Não dá para precisar, mas pelo menos os historiadores mais clássicos já comentam isso, né? Relatam isso. Então, de 500 passou para 70. No momento que ele estava com 70, quando ele trouxe aquela reflexão: quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. Então, eles interpretaram ao pé da letra: comer a carne e beber o sangue. Nessa interpretação, eles abandonam. E fica ali os 12. E Jesus ainda pergunta para ele: e vocês? Vocês vão também? Eu estou interpretando, não estou falando ao pé da letra, tá? E eles meio que fraquejam. E rapidamente Pedro que toma a palavra e fala assim: Ô, para quem iremos? Aí eles permanecem ali. Porém, tem um outro determinado momento que Jesus começou, nas suas pregações, ele começou a preparar os seus discípulos para o seu retorno. Né? Então, esse é um momento muito conhecido, muito falado. Então, Jesus começa assim: agora convém que eu vá. E ele dá essa notícia, que é um dito bíblico do Novo Testamento, que deu base a essa lição da separação. Então, é um assunto que Jesus trata nessa situação. Agora convém que eu vá. Então, isso não foi fácil para os discípulos aceitarem. Então, a gente tem vários momentos que a gente pode refletir sobre essa questão da conveniência, convém que eu vá. E Pedro fala assim: oh, para quem estou partindo, como seremos reconhecidos, né? Tem outra passagem. Aí Jesus responde para Pedro: vós sereis reconhecidos, porque os nazarenos, eles eram reconhecidos pela aparência, pelas atitudes também, mas era muito comum de falar: os nazarenos, que têm cabelo comprido, usam túnica, porque túnica na época, assim, era a vestimenta mais moderna, era diferente de João, que usava pelo de animais, né? E eles não, eles eram um homem do mundo, eles se vestiam e andavam como o mundo do mundo, mas se comportavam como João, diferente. Comportamento era uma coisa e vestimento era outra, mas eles eram reconhecidos assim. Mas aí Jesus vira para Pedro e para todos que estavam ali, os 12 ouvindo, e fala: vós sereis reconhecidos por muitos se amarem. Tá? Então, quando ele vem trazendo essa questão da conveniência, Jesus ali convinha que ele fosse, quer dizer, é da lei que mesmo o governador do planeta Terra atendesse à lei divina e natural. Qual é a lei divina e natural?
o retorno para o corpo do espírito, abandonando o corpo físico, que é transitório, e retornando para o mundo espiritual. É da lei. Então, esse entendimento da lei divina e natural é isso que a doutrina espírita vem ajustando para a gente. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 18, que é um texto de Lacordaire, um texto assim, só maravilhoso. Que num determinado momento, lá no meio mesmo desse texto do 15, do 5, 18, que Lacordaire fala: a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente se não for baseado na fé viva da vontade de Deus. Então, a fé viva da vontade de Deus, vamos no momento que é dessa questão 197. O espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão adiantado quanto do adulto, então nós estamos tratando primeiro aqui do retorno dessa criança. Depois a gente vai ver da questão se é mais adiantada ou não, tá? Estamos desmembrando essa questão importante. Então, quando o Lacordaire fala que alma, mas ela não é suficiente se não estiver baseado na fé viva da vontade de Deus, esse é o momento de nós estarmos entendendo que vontade de Deus é esse? As suas leis. As suas leis. Então, suas leis nesse instante convém. O que a gente está trabalhando? Que pensamento a gente está trabalhando? A separação. Estamos trabalhando a conveniência. É conveniente que tudo se cumpra dentro da lei. E é conveniente que nós possamos entender essa questão da compreensão da lei. Agora, que o mundo normalmente julga a frieza. Nossa, mas como você. O seu, ainda se usa muito a palavra perder, né? Você perdeu o seu filho, você não está. Não chegam a falar dessa forma. Às vezes questiona, não está chorando, não está desesperada, mas é o entendimento que a doutrina espírita vai dando para todos nós. Então, aí, a gente tem a certeza que os discípulos eles estavam tristes, é necessário ter o luto, eles tiveram esse luto, porém eles estariam trabalhando esse luto. Como seria trabalhar esse luto? Então, esse estado que se fica quando alguém retorna para a espiritualidade. É um estado de entendimento, mas de sofrimento. Porque se você nega que é um sofrimento, a gente vai negar a necessidade da dor. Ah, não, eu não estou sofrendo. Bom, então não está. Então, o processo que a gente precisa passar para crescer, arrependimento, prova e expiação e reparação. É um processo para crescer. Para evoluir, a gente sabe, está lá no Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, que é o processo para se evoluir. Então, você negar que a dor é necessária é negar também a lei divina. Então, a dor é uma necessária. Agora, o sofrimento é que vai depender de como você encara a lei divina que está na nossa consciência, que foi trazida por Jesus na Boa Nova, e que ele falou: eu sei que vocês não vão entender na íntegra, vão malbaratar, vão desfigurar, mas eu vos enviarei o Consolador prometido, que é justamente a doutrina espírita. É esse processo que a gente aprende nas casas espíritas, seja a casa espírita divulgando de forma online, seja presencial, agora online, que antigamente não tinha essa possibilidade. Esse assunto, por exemplo, a gente só iria poder divulgar, conversar ele se fosse na casa espírita, com as palestras. Agora a gente tem o presencial, que é extremamente importante, e temos também o online, que tem levado muito consolo a muitos corações. Então, a questão que eu desmembrei, na questão do retorno dos entes queridos em tenra idade, e aí ele pergunta: é tão adiantado quanto o do adulto? Os espíritos respondem: algumas vezes, muito mais, pois pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se ele progrediu. Aí a gente tem, para estar entendendo essa questão desse adiantamento da criança, na Revista Espírita, de agosto de 1866, o tema é Crianças Guias Espirituais dos Pais. Olha o tema, Crianças
guias espirituais dos pais. Então, eu não vou ler, porque a matéria é grande, mas eu vou resumir aqui para vocês. A criança, a mãe perdeu a criança em tenra idade, que é o tema, né? Perdeu a criança em tenra idade. Perdeu a criança, ele retorna para o mundo espiritual aos 7 anos, tá? E essa mãe, ela era completamente desligada de todo e qualquer assunto que falasse de transcendência, que não fosse apenas assunto ligado à materialidade. A morte desse filho, a separação desse filho já mexeu com ela já começou a refletir. E olha, eu vou contar aqui, eu lembrei de refletindo isso, me lembrei de uma passagem, foi quando o Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta brasileiro, que ele perdeu a filha. Eu não estou lembrando em que ano, isso já tem bastante tempo, ainda era uma revista, a Manchete no Brasil, que nem existe mais. Mas eu fiquei muito reflexiva com a fala dele, quando ele fala o seguinte: na perda da filha, o jornalista o entrevistando, ele diz: ai, como eu invejo os religiosos, que nesse momento tem Deus para consolar. Achei muito interessante, muito profundo e muito reflexivo isso. Olha só, que coisa interessante. Então, essa senhora, na perda do filho, na separação do filho, que era caro e bem amado de todos, ela começou a refletir, começou a procurar uma religião quando ela era período já do lançamento do Livro dos Espíritos, ela começa a ter contato com essas informações, tá? Então, ela começa a estudar e ela se transforma, desenvolve mediunidade. E nisso vem uma pergunta em relação a isso. Por quê? Ela tem a informação de que aquele filho que foi separado dela estava como guia espiritual dela. Aí ela, como? Aí vem a pergunta: como pode isso? Então, vem uma pergunta assim: como quereis aprofundar tudo quanto vos parece incompreensível? Porque ela pergunta muitos detalhes sobre isso. Como pode? De que forma? E os espíritos que estão orientando sobre essa questão só diz isso: não tente aprofundar. Por que não tentar aprofundar? Justamente porque é essa a resposta aqui dos espíritos. Ó. Algumas vezes, quando pergunta, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão adiantado quanto do adulto? Algumas vezes, muito mais, pois pode ter vivido muito mais e ter muito mais experiência, sobretudo se ele progrediu. Então, esse é o ponto da questão. Depende do grau evolutivo do espírito. Estou lá no Livro dos Espíritos, como é que a gente não pode se. Tem questões da doutrina espírita que a gente não pode perder de vista. Eu li uma vez. Não, tem que estar sempre com a gente. Uma delas é a partir da questão 100, a escala espírita. Aí a gente vai entender, nessa dinâmica da vida de encarnado, a gente vai entender isso. Quando o Kardec traz lá espírito da terceiras ordens, que são os espíritos imperfeitos. O que são os espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Aí ele vem trazendo as classes, eu não vou me aprofundar aqui, mas nós vamos para os espíritos rapidamente da segunda ordem. Espírito da segunda ordem, bons espíritos, olha a característica deles. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos conforme a sua categoria. Aí, esse da segunda ordem vai tendo divisões, não, que são as classes. Por exemplo, só para a gente estar vendo, quinta classe, espíritos benévolos. Quarta classe, espíritos eruditos. Esses espíritos eruditos, eles têm mais a intelectualidade e menos a moralidade. Espíritos sábios também. Espíritos superiores. O da quarta classe reúne a ciência, a sabedoria e a bondade.
Sua linguagem só denota a benevolência, sendo inalteradamente digno, elevado, frequentemente sublime. Bom, por que eu estou trazendo essas classes de espírito, essa escala espírita? Porque vamos imaginar um espírito da segunda ordem, que são os espíritos, os bons espíritos, da quarta classe, espíritos superiores, reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Quantas crianças tem por aí assim? Que você já de pequeno você já vai vendo o comportamento. Mesmo toda a fragilidade dos órgãos, do cérebro, mas o comportamento moral não altera. Quantos que a gente vê por aí? Qual é a explicação? Aí é que o espírito responde para as perguntas da mãe, quando teve a informação que o filho estava sendo o seu. Não era o anjo de guarda, aquele que era o responsável pela encarnação da mãe, não é isso. Era o espírito protetor, que estava trabalhando com ela, principalmente, trabalhando com ela o entendimento doutrinário, porque esse espírito reencarnou ali naquela família, reencarnou com aquela mãe para ajudá-la a desenvolver o entendimento da vida transcendental. Olha que quantas pessoas nas dinâmicas de família tem criança que, de alguma forma, desperta os pais para certa sensibilidade. Nesse caso, essa criança, a morte dele foi o que ajudou. Então, tem um pedaço que diz assim: eu existi muito tempo antes de minha mãe e ocupei em outra existência uma posição eminente por meus conhecimentos intelectuais, mas um imenso orgulho. Aí ele vem dizendo assim: ele não estava nessa categoria de espírito superior, mas olha aqui, o que estava faltando ele trabalhar. Mas um imenso orgulho se havia apoderado do meu espírito, e durante várias existências consecutivas fui submetido à mesma provação, sem poder dela triunfar, até chegar à existência em que estava junto de vós a mãe. No entanto, como já era adiantado, mais do que aquela mãe, e minha partida deveria servir, onde eu quero chegar, e minha partida deveria servir ao vosso adiantamento para vós tão atrasados na vida espírita. Olha a tarefa específica do retorno desse espírito quando criança. Deus me chamou antes do fim de minha carreira, considerando minha missão junto a vós mais aproveitável como espírito do que como encarnado. Gente, isso aqui, eu não sei se eu estou entusiasmada demais com o assunto, porque isso é muito importante. Na Revista Espírita, esse artigo de Kardec é fabuloso. Ele vem explicar muitas dessas partidas, dessas separações, e que aquele espírito fica. Não é todos os casos, óbvio, mas é nessa pergunta específica, eu acho que ela cabe bem. O espírito de uma criança que morreu em eternidade é tão adiantado quanto o do adulto? Essa é a pergunta. Aí ele vem muitas das vezes muito mais, pois pode ter vivido muito mais e ter mais experiência. É o caso do menino, sobretudo se ele progrediu. É justamente esse caso que estamos trabalhando aqui na Revista Espírita, e nada, quando a gente vai para a vida do dia a dia, a gente vê, a gente não tem comprovação se aquele espírito está ali na família, está como um dos benfeitores daquela família ou de alguém particular. Por isso que a gente está trazendo a obra clássica, porque aqui é um relato, é uma revelação, tem um espírito falando sobre essa questão, e o próprio espírito vem dizendo, ele vem relatando, especificando por que aquilo tudo aconteceu. Tem um artigo de Kardec no Obras Póstumas, que é chamado A Morte Espiritual. Então, Kardec, esse artigo chama Morte Espiritual, significando não o retornar para o mundo espiritual, porque ele é renascer, né? Mas o retornar à vida física, o retorno do espírito para a vida física. Por que ele está considerando a morte espiritual? Aí ele vem explicando, depois vocês lerem na íntegra, que eu vou fazer um resumo do resumo. Ele vem dizendo que
Ele primeiro vem falando dos itens, também não é os itens que eu quero, não, estou querendo uma palavra melhor. Ele vem relatando como fica o espírito quando ele retorna para o mundo espiritual. Ele se liberta, a consciência dele, que muitas das vezes tem potencialidades embotadas, se alarga. Aí ele passa para relatar o retorno do espírito ao corpo físico. É completamente diferente. Ele vem falando da concepção, que muito antes da concepção, as potencialidades do espírito vai dependendo do planejamento reencarnatório dele. Tem situação que o espírito já tem bastante potência, alguma potência, ou bastante, ou muito ou pouca, não importa. Mas dependendo da necessidade daquele espírito que vai reencarnar numa situação para um determinado aprendizado, que tem vários motivos, aquela potência dele, que ele já desenvolveu, pode ser na área artística, pode ser na área científica, pode ser na área literária, pode ser na área dos sentimentos, mas o que ele tem de muita potência? Se ele continuar reencarnando o tempo inteiro com aquela potência liberada, vai ser uma encarnação sempre muito confortável. Já pensou que espetáculo? Você já tem dom artístico, cada vez desenvolve, você sempre vai estar reencarnando no mundo artístico. Então, você vai acabar sendo a gênio da área da artística, a genialidade da matemática, a genialidade das várias áreas. Por quê? São espíritos que teve concentração daqueles estudos em várias vidas antes. Mas ele tem que desenvolver de forma ampla outras habilidades, outras potencialidades. Então, para desenvolver, ele reencarna com aquela área da potência dele embotada. Nisso que ele reencarna, lá no perispírito, no corpo mental, que é onde fica gravado, né? Tem a potência da alma, mas tem o registro que fica no perispírito. Então, tudo é arquivado numa das camadas, numa das forças psíquicas do perispírito, onde fica arquivado, é registrado e arquivado, que é no corpo mental. Ela pode ser capturada. Eu não sei se a palavra certa seria capturada, mas ela pode ser embotada. Para quê? Para que outra área que você ainda não desenvolveu, você reencarne com essa abafada, com essa embotada, para que você possa começar a desenvolver outras áreas. Isso é sofrimento para o espírito. Por isso que eles chamam de morte espiritual. Como o estudo especificamente não é desse artigo, mas esse artigo é importante, para a gente estar vendo a utilidade da reencarnação, porque não é possível, numa encarnação só, isso a gente, enquanto espírita, a gente já tem consciência disso, já está bem gravado para todos nós essa questão. Então, é necessário trocar, é necessário mudar panorama reencarnatório, mudar o planeta muitas das vezes, mudar, a gente vai ver aqui um caso aqui embaixo de criança que mudou de planeta, daqui a pouco, já estou chegando lá, mudar o país, mudar a temperatura, sistema político diferente, sistema econômico diferente, sistema cultural diferente, né? Você está acostumado lá, todo o processo lá de castra da Índia. Pô, aquilo ali, nossa senhora, né? Mas você está acostumado, reencarnou na casta superior, está ali na zona de conforto. Aí você reencarna em outra casta. Aí é um sofrimento. Aí você está acostumado com aquela cultura. Aí você vai reencarnar num país completamente diferente. Então, para quê? É castigo? Não existe castigo. É para quê? É para desenvolver outras habilidades, outras potencialidades. Porque a capacidade o espírito tem, mas ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser praticado. E para praticar, ele tem que estar na sociedade, que é a lei de sociedade, que está lá no Livro dos Espíritos. É na sociedade, porque fora da sociedade, o espírito se estiola. Ele perde a capacidade, então ganha essa capacidade, ele tem em germe a capacidade, mas ele só vai adquirir se ele tiver um campo para ele desenvolver. Está aqui a mãe que
estava com dificuldade de progredir, o espírito que era filho retorna, porque ia ser mais útil enquanto espírito. Gente, é fabuloso isso aqui, tá? Então, para resumir isso aqui, ele diz, ó, tende paciência, pois assim como um espelho embaciado por um sopro ligeiro, pouco a pouco vai ficando límpido. Vosso espírito tranquilo e calmo atingirá esse grau de compreensão necessária ao vosso adiantamento. Aqui é ele falando para a mãe, que aos poucos ela terá. Ele diz, coragem, pois bons pais, marchai com confiança, e um dia bendizeis a hora da provação terrível que vos trouxe ao caminho da felicidade eterna, sem a qual tereis ainda muitas existências infelizes a percorrer. E muito interessante isso aqui também, que ele está dizendo para ela compreender que o fato dela ter passado por aquela dor do retorno do filho ao mundo espiritual em eternidade acelerou o adiantamento dela. Quando ele diz assim, coragem, pois bons pais. Marcha, coragem, pois bons pais. Marchai com confiança, e um dia bendizeis a hora da provação terrível que vos trouxe ao caminho da felicidade eterna, sem a qual tereis ainda muitas existências infelizes a percorrer. Então, quer dizer, essas dores, elas aceleram as expiações e as provações e as reparações. Com isso, quando você acelera, que acontece contigo? Você progride. Está lá na questão 132, o objetivo da encarnação. Primeira coisa, progresso pessoal. Para uns prova, para outros expiações, mas para todos fazer parte da obra da criação. Então, a gente está vendo, existe uma frase muito interessante em relação a essa questão, em relação a essa lição, a 197, que é de Emmanuel, que diz assim, ó, ele diz assim, se a separação é renovação para quem parte, é igualmente vida nova para quem fica. E não foi vida nova para o caso que Kardec trouxe lá da Revista Espírita? A partir dali, ela focou a visão dela, o entendimento dela, num outro prisma da vida espiritual. E a gente não tem conhecido muitas pessoas na casa espírita chegando com essa fala. Foi sofrido, foi doloroso, mas foi a partir dali que eu comecei a ver a vida com outro prisma. E, se vocês me permitem, André Luiz, lá em Evolução dos Mundos, no capítulo 14, ele vem trazendo um aspecto dessa questão da perda de entes queridos em eternidade, ele vem dizendo assim, ó, André Luiz vem comparando esses processos simbióticos, vou dizer por quê, esses processos de associação, desde a questão do reino vegetal, do reino mineral, e depois ele chega à questão do homem. Ele vem trazendo, eu vou resumir, da simbiose. Então, esse processo simbiótico, ele é muito sério, por quê? Aqui teve um desfecho feliz dessa mãe com a perda desse filho, da separação desse filho, e ela procura, mas às vezes não. Aí ele traz essa pequena reflexão para lá embaixo, ele vem dizendo, quando uma questão para a gente pensar. Ele diz assim, ainda André Luiz, ele diz assim, quem é esse vampiro, esse obsessor, esse espírito que fica? E ele fala claramente a alguém que não se adaptou à vida espiritual. Ele não tem a vida espiritual como referência. Bom, outro aspecto é o espírito que retorna à vida espiritual e não se adapta, não aceita. Então, o que ele faz? Ele gera uma simbiose com os que ficam. Isso é outra coisa comum. Mas por quê? Por não ser trabalhado a ideia da evolução. Não ser trabalhado, enquanto encarnado, a ideia da imortalidade da alma. Olha a importância da frequência da criança na evangelização. Olha a importância da frequência nossa, a leituras de páginas evangélicas, como diz São Vicente de Paulo, lá no capítulo 13, item 12 do Evangelho, ele diz assim,
grande parte dos vossos males é a falta das leituras das páginas evangélicas. Ele não está dizendo que é a falta da prática do comportamento evangélico, que ele sabe que a gente não tem isso. Mas só a leitura já é suficiente, já vai um caminho. Então, ele diz que grande parte dos nossos males é a falta das leituras das páginas evangélicas. Qual o contato que a gente tem com o ensinamento de Jesus? Quantos minutos por dia eu utilizo, não vou dizer gasto, eu utilizo para o meu reerguimento, que eu estou encarnada, é para melhorar. É para eu entender que eu só orar, só fazer preces decoradas, não basta. Eu preciso ter uma fé viva na vontade de Deus. Então, muitas das vezes, aquele planejamento do retorno de um ente querido está. A gente não sabe quais são as provas, quais são as expiações de todos, então, estando na lei, o que é que eu preciso? Me conformar, aceitar. Então, a partir daí a conclusão para que quem é hospedeiro é alguém que não se faz, que não se adapta à partida do outro, pelo campo magnético semelhante, é companheiro com companheiro, gente com gente. É o resumo do resumo que eu fiz, só para a gente estar entendendo. Temos que ter muito cuidado com esse campo eletromagnético, porque pode atrair aquela criatura que tem que caminhar, para ela também se desprender, para ajudar. Nem todos estão na mesma postura desse caso do menino que ficou com o benfeitor da mãe. A maioria está aqui na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, dos espíritos imperfeitos, de classes e dos impuros, são inclinados ao mal e dele faz objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e mascaram-se de todas as formas para melhor enganar. Quantos desses espíritos são crianças no corpo físico? Saiu do corpo, o sentimento e a postura é o mesmo. Fica ali, ó. Fica ali. Então, essa simbiose vai depender do quê? De como você pensa, de como você. Qual é a sua murmuração quanto a fatos que você não tem controle, ninguém tem controle sobre isso. A hora do nascer, a hora do retornar, ninguém tem controle. Então, você pode até adiantar, o único modo que você pode adiantar é pelo suicídio, que é contra a lei divina, porque só Deus pode dar vida e só Deus pode tirar. Aí a gente tem, eu não sei como é que, eu não estou controlando quanto tempo eu ainda tenho, mas se a Sheila puder ainda me sinalizar quanto tempo, tudo bem. Amada, você ainda tem quase que 20 minutos. Tá bom, Sheila. Obrigado, querida. Então, vamos trabalhar a 199A. O que ocorre no espírito de uma criança que morre em tenra idade? Eu vou trabalhar. Aí a resposta dos espíritos começa uma nova existência. Ela morre em tenra idade, vai começar uma nova existência. Quando? Ninguém não está falando aqui quando, só diz que começa uma nova existência. Aí Kardec traz uma nota, que essa nota é de extrema importância. Diz assim, a nota de Kardec dessa questão, da questão A. Se o homem tivesse uma única existência, e se após essa existência sua sorte futura fosse fixada pela eternidade, qual seria o mérito da metade? Da metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforços da felicidade eterna. E com que direito se acharia isenta das condições frequentemente tão duras? É assim, eu lendo isso aqui, a gente vai dizer, mas nós espíritas sabemos disso, mas nós não estamos fazendo palestra só para espírito, estamos falando palestra para o mundo, para o universo. Como o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, tudo isso, esse trabalho que a Sheila está fazendo aqui, de trazer palestras, de trazer estudos online, vai ficar imantado no cósmico, vai rastrear o universo. O fluido cósmico não é o veículo do pensamento, então tudo que nós estamos falando aqui vai ser rastreado para o universo. Quem um dia necessitar ter esse entendimento aqui, ó,
que não é possível uma pessoa gozar da vida eterna, com a eterna felicidade, se ela não vivenciou o que o outro vivenciou. Não vivenciou as dores, não vivenciou as conquistas, morreu em eternidade. Então, é um raciocínio que Kardec traz de extrema importância para a gente estar refletindo. Aí ele continua: imposta a outra metade. Tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça divina. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo para ninguém. Os que chegam por último não podem queixar-se senão de si mesmo. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, vocês leiam depois na íntegra. Mas embaixo ele diz assim: aliás, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não, não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação não pode ainda exercer sua influência. E algumas delas que parecem trazer de berço a astúcia, a falsidade, a pérfida, o próprio instinto do roubo e do assassínio, e isto não constante os bons exemplos de que estão cercados. Isso aqui é uma grande verdade, que às vezes a pessoa não entende. Meu Deus, os pais dão a orientação. A pessoa pode falar assim: mas não deu a orientação religiosa? Deu. Mas não deu amor? Deu. Tem pais que são assim. Eles são espíritos que estão ali com aquela missão e cumpridores das suas tarefas. Mas, dependendo da escala do espírito, é aqui que Kardec vem trazendo para a gente. Aí, aproveitando isso, nesse comentário de Kardec, que é simplesmente maravilhoso, que a gente pode ter uma educação na visão materialista, e a educação na visão materialista ela é tão infantil porque ela não admite a contrariedade. Então, o cuidado que ele está ressaltando aqui, esse cuidado que a gente tem que ter para não passar uma educação materialista, porque a maioria dos pedagogos do mundo são materialistas, a maioria. E essa educação materialista, ela vai supervalorizar a escala, a evolução ainda daquele espírito. Na educação já com o cunho espiritualista, já com o cunho da imortalidade da alma, passando a ideia de Deus, passando toda uma questão espiritual, já vai ajudar muito nisso. Joana de Ângeles, ela vem trazendo lá no livro, qual é mesmo esse livro da Joana de Ângeles? Daqui a pouco eu vejo aqui, tá? Que eu esqueci de botar aqui para mim, mas eu vou lembrar. É aquele amor. O Homem Integral. O Homem Integral, lembrei. Olha o que ela traz do Homem Integral, ela diz assim: olha, é a síndrome da criança mimada. Então, ela diz assim: ver se a gente não tem problemas nas nossas vidas porque a gente não admite um movimento contrário ao nosso modo de pensar, à nossa forma de ser. É um texto pequenininho que eu tirei dela. E é verdade mesmo. A gente tem. Se for contrariado, então a gente tem. E não é só criança, não, hein? Tem muito adulto que tem comportamento da síndrome da criança mimada. Ela fica contrariada que o país não age do jeito que ela quer, ela fica contrariada que o político não ganhou o que ela queria, que a política, que ela não é tão rica quanto ela gostaria, que ela não tem um corpo físico tão perfeito quanto ela admira do outro, e por aí afora ela vai se entristecendo com tudo que acontece e com todas as situações que vêm ocorrendo. Como a gente tem pouco tempo, e como lá na nota de Kardec, ele vem trazendo essa questão da necessidade da educação, porque tem espíritos que já, de berço, já apresenta, independente da educação que os pais dão, a materialista a gente sabe que pode gerar a síndrome da criança mimada. Um texto pequeno que eu trouxe de Joana, mas vocês depois podem dar uma lida lá o Homem Integral, tá? O texto é esse aqui, a síndrome da criança mimada. E é baseada ainda nessa questão da criança que vem
já com essa fragilidade, porque essa fragilidade é a escala dela, é essa escala de espíritos imperfeitos, né? Qual é a definição desse espírito imperfeito? Olha aqui. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequentes. Aí, Kardec vem trazendo para nossas reflexões, ele traz uma matéria, um artigo muito interessante também, que é o artigo do Jovem H, nem colocou o nome dele, um fato que aconteceu em 1857, a 20 de outubro de 1857. Depois eu estava lendo a nota disso aqui, parece que não foi bem dia 20, mas isso não importa. O artigo é fato, está lá. É uma criança de 12 anos, eu vou resumir. Uma criança de 12 anos, ela brincando, umas 3 ou 4 crianças, ela pegou essas crianças mais novas do que ela, pegou essas crianças e colocou dentro de um barril. E sentou em cima desse barril, tampou o barril e sentou em cima. Aí, ela abria o barril, relatado lá no artigo, ela abria o barril, olhava dentro e via que tinha criança que estava se mexendo. Lógico, imagina o barulhão, imagina a força que essas crianças não faziam. Estava se mexendo, enquanto ela via aquelas crianças se mexendo, ela tampava e sentava em cima. A hora que ela viu que ninguém mais se mexia, aquela criança de 12 anos, aquele jovem H, ele saiu e foi soltar a pipa. Nesse que ele está soltando pipa, que ele sai daquele espaço ali e vai soltar pipa, uma menina passou e viu ele passando. Quando os pais vão procurar os filhos, encontra aquela cena horrenda. Começa a se averiguar, né, o policial. Aí uma menina falou: Olha, eu vi, eu passei por ali, vi naquele momento o fulano, o jovem H, estava passando, estava saindo daquele canto. Estava saindo e eu estava soltando pipa. Aí, quando foram questionar a criança, e ele não negou, não. Ele falou: então, tem algumas questões aqui, rapidamente, a gente não vai poder avançar em muito, lógico, mas tem algumas questões aqui que é assim: olha, as perguntas. Você viu, você ouviu a leitura que acabamos de. Não, não, peraí. Desculpa, só um instantinho. Deixa eu ver exatamente. Ah, é, tá. Eu não vou ler, não, mas eu vou resumir. Eles começam, primeiro pergunta, a criança confessa, tá? Sem sentimento de culpa, não mostrou sentimento de culpa. Aí um espírito vai começar a falar sobre essa criança e essa morte horrível. Então esse espírito, um espírito, Kardec não fala o nome do espírito, ele diz que em sua última existência, gente, olha que coisa profunda, em sua última existência, pertencia a ele a Terra ou ao mundo ainda inferior? Uma pergunta que faz o espírito. A resposta do espírito: não sei bem, mas deveria pertencer a um mundo bem mais atrasado que a Terra. Ele ousou vir para a Terra. Olha a palavra que ele fala. Ele ousou vir para a Terra. Será duplamente punido. Ele não sabe dizer bem que planeta ele é, mas ele diz que ele era de um planeta inferior. Mas ele ousou vir para a Terra. Aí tem tantos pontos para ser estudado, mas não vai dar tempo. Ele ousou vir para a Terra. Quer dizer, então o fato da gente o querer é poderoso. Está lá Leon Denis trazendo para a gente no problema do ser do destino, principalmente a partir do capítulo 20, que vem falando da vontade. E tem um capítulo dessa terceira parte, que é o capítulo 24, que é Reforma do Pensamento e Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter. Ele começa falando: querer é poder. Quando ele diz aqui, ele ousou vir para a Terra. Por ele ter ousado vir para a Terra, será duplamente punido. Então, ele diz assim: nessa idade, teria o menino suficiente consciência do crime que cometeu? Ainda uma pergunta. Caber-lhe a responsabilidade como espírito
Olha a resposta dos espíritos. Ele tinha a idade da consciência, isto basta. Então, na verdade, ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. A grande questão aí é que esse espírito, sabe quando a gente quer assim, eu queria tanto ser um cientista, eu queria tanto ser um grande empresário, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Será que nós estamos capazes de exercer aquela função, de cumprir aquela tarefa? No caso do menino, esse espírito, ele já estava capaz de ter reencarnações num planeta superior ao dele? Lembra quando a gente começa a estudar, está lá na Revista Espírita de 58, que vem relatando a vida do espírito em Júpiter. Nossa, dá uma vontade de morar em Júpiter. Quando relata como são 84 perguntas e respostas lá, dessa questão do livro da Revista Espírita, aonde vem relatando. A gente tem que ter muito cuidado, a gente já dominou no planeta Terra todas as injunções do planeta Terra. Eu já consigo, no planeta Terra, agir como São Vicente de Paula nos explica, agir como a minha vizinha, aquela outra pessoa que eu olho de longe, meu Deus, como ela é compreensiva, como ela. Aqui, já viu? Seja onde for, tem projeto que a gente nem nunca ouviu falar. Por quê? A pessoa não está muito. É, ela não está muito interessada na divulgação das atitudes dela. Ela está interessada em realizar. Quantos anônimos por aí têm são protetores de uma pessoa, porque a gente quer, se eu tivesse dinheiro, eu abriria uma instituição para tratar de 2.000, 3.000. Não é isso. É no ponto que nós estamos, é para a gente, no ponto que nós estamos, ter tarefas definidas com uma pessoa é muita coisa. Eu tenho uma instituição, uma das instituições que eu sou fundadora e dirijo, que é Daniel Custódio, atendimento à pessoa com deficiência. Por que eu estou falando isso? A gente vê mães ali que a vida delas é dedicada a uma criança, mas vai se dedicar a sua vida a uma pessoa com deficiência para você ver. Nós atendemos 180 autistas, e mais Down e outras transtornos. Mas não é fácil. Elas passam para a gente cada lição, cada mensagem subliminar, vamos dizer assim, né? Que a gente fica impressionada. A gente precisa desejar, por enquanto, ir para Júpiter. A gente tem notícia que o Dr. Bezerra de Menezes foi convidado a habitar um planeta superior. Mas a gente conhece a biografia do Dr. Bezerra de Menezes? Vamos conhecer. Vamos conhecer a biografia de Eurípides. Vamos conhecer a biografia até de alguns famosos que a história joga pedra. Dom Pedro II, por exemplo. Princesa Isabel, tem gente que joga pedra nela. Dom Pedro II, mas fez a Guerra do Paraguai. Estavam invadindo o Brasil, a gente ia perder o Brasil com aquilo ali. Se ele não permite aquela guerra. Não estou querendo aqui trazer história, porque não sou dessa área, mas a gente pensa, né? A gente lê algumas coisas, né? E, no entanto, muita gente. Então, ele foi expulso do próprio país. Expulso. Será que a gente teria aquela coragem, aquele peito de suportar? Então, como falta apenas 3 minutos, a gente vai terminando, só lembrando esse verbo que apareceu, o verbo ousar. Muito cuidado com a ousadia nossa. Eu queria tanto ser um orador da doutrina espírita, que legal, é ótimo, porque é gostoso falar da doutrina espírita, mas vamos pequenos grupos que a gente vai fazer um estudo simples, como esse que a gente está fazendo aqui. Será que a gente precisa ousar? Ousar. O mundo materialista fala assim, não, mas você tem que ousar. Tá, você tem que projetar para o futuro, mas aqui e agora, porque o menino não conseguiu, e ele não tinha.
Ele não se sentia errado não, tá? Porque aquele era o padrão mental dele. Estava encarnado no planeta, mas era o padrão mental que ele tinha. Vou resumir, fechando rapidamente. Livro Memória de Suicida, Agenor Penalva. Também um espírito dessa categoria. Chegou um ponto que ele ficou na colônia, 33 anos, com um benfeitor estudando com ele, Olívio de Gusmão, 33 anos, um benfeitor estudando com ele, e nada dele despertar. Aí chegou um ponto que foi de, bom, ele não vai conseguir reencarnar no planeta Terra. Aí o benfeitor falou, então vamos fazer um pedido a Maria. Eles fazem uma carta de forma telepática para Maria, que é a coordenadora no planeta Terra dos suicidas. Ele era obsessor, assassino, suicida, por isso que ele estava no Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré responde dizendo que iria, por misericórdia, pelo pedido dos benfeitores, em nome de todo o amparo que aqueles professores, aqueles mestres estavam dando a ele, ele iria ter a última oportunidade de reencarnar no planeta Terra. Se ele falhasse, aí ele não reencarnaria mais no planeta Terra. Gente, isso é um alerta muito grande para todos nós. Não é ameaça, é uma realidade. Né? Então, a gente vai ficando aqui com agradecimento a essa existência nossa que nós estamos tendo, essa grande oportunidade de podermos estar tendo conhecimento da doutrina espírita. Obrigada aí, Sheila, pelo convite. É muito bom ter a oportunidade de estar conversando sobre a doutrina espírita. Nossa, nós aqui agradecemos, porque isso aqui foi um banho. Você falou, eu fiz aqui um monte de anotação enquanto você estava falando. Então, você falou da morte da criança, você falou da inocência do espírito que está ali reencarnado naquela criança, você falou do consolo que a família tem sobre essa criança, você conseguiu nos mostrar como é que funcionam esses laços de afetos que estão dentro da criança. Minha amada, eu acho que, olha, foi tanto conhecimento que eu só tenho que lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite e eu espero que você volte outras vezes para ficar conosco neste momento, trazendo esse sopro de luz que você Só trouxe agora. convidar, só convidar. Convidar e Pode marcar. deixar. Olha, a partir de janeiro, eu tenho certeza que você vai ter pouco sossego. A gente gosta. A gente gosta, né? Isso é o que é bom, né, Lina? Muito obrigada, querida. Obrigada. E aí eu vou pedir para você fazer para a gente assim a nossa oração final. Eu sei que você já falou muito, mas você podia fazer para a gente a nossa oração de fechamento e fazer os seus agradecimentos, suas palavras finais para o nosso público? Com certeza. Tá? Então, a gente, lembrando aí as palavras de Jesus, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente vai, baseado nisso, pedir a Deus força, equilíbrio, pedir a Deus para que a gente possa continuar nessa escalada de entendimento, de estudo, trabalho, porque o maior beneficiado somos nós mesmos. Tá? Então, a gente agradece muito a Deus essas grandes oportunidades que nós temos nesse período do planeta Terra, de transição, aonde a gente está entendendo por que muita coisa está acontecendo, e isso sirva para todos nós, como um grande alerta no orai e vigiai. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes e telespectadores do programa de hoje. Agradeço imensamente a participação da Helena, que foi assim, eu ainda estou sem palavras, devido a tanto conhecimento, eu vou ter que trabalhar todos eles, porque foi muita história, e a que mais me comoveu foi exatamente essa sobre a inocência, né, daquele espírito que teve essa atitude tão insana de matarem as crianças em um baú, né? Quer dizer, não é um baú, eu esqueci o nome, um barril. Barril.
E isso é algo que, infelizmente, hoje em dia a gente está vendo muito esse embrutecimento, né, que além de ser um espírito sem consciência que veio fora da hora para um planeta muito mais adiantado do que ele, nós temos também agora, né, transição planetária, esse monte de espíritos que também chegaram com essas mesmas características e a gente está vendo essas brutalidades que estão sendo feitas. Então, gratidão total, Helena. Foi demais da conta. Agradecida. E agradecida a todos vocês que vão estar presentes, assistindo esse momento e convidando vocês a participarem. Semanalmente, nós estamos aqui trazendo um sopro de luz para cada vocês. Um abraço carinhoso, diretamente de Fürstenfeldbruck, na Alemanha, e hoje também do Rio de Janeiro. Obrigada, meus amores, e até a próxima vez. Obrigada. Gratidão a todos vocês.